Fala pessoal, aqui é o Bruno novamente. Vou estar agora acompanhando vocês nessa videoaula 4 com monitoramento e gerenciamento no Zap. Bom, os tópicos que nós veremos será monitoramento de erros, como visualizar e resolver erros do Zap, além de histórico de execuções e dicas de como otimizar. Bom, contextualizando um pouco a vocês, nós sabemos que para fazer, né, o gerenciamento das nossas tarefas, é muito importante que nós tenhamos uma maneira eficaz de poder gerenciar os erros, gerenciar quando acontece algum tipo de problema dentro da nossa automação ou dentro daquilo tudo que nós estamos fazendo, quanto mais rápido nós conseguirmos ter uma resposta e saber o que está acontecendo, mais rápido nós conseguimos resolver, né? Nós conseguimos otimizar aquilo para que não ocorram outros problemas. E dentro do Zap, nós temos uma maneira muito simples, muito fácil, muito prática até de poder visualizar aquilo que está tendo de errado dentro da minha aplicação. Então eu consigo rapidamente encontrar onde está o erro, aquilo que está acontecendo de errado, para poder corrigir, já que ter essa abordagem, né, proativa para poder monitorar as automações pode nos economizar tempo, recursos e garantir que as nossas integrações estejam sempre operando da melhor maneira possível. Aqui está, né, mais um pouco sobre os monitoramentos de erros, já que é um dos principais aspectos, né, do gerenciamento de dados, é essa capacidade de monitorar e resolver os erros, né, poder saber o que está acontecendo dentro do meu Zap para poder corrigi-lo mais rapidamente. Bom, aqui está os passos que nós temos que seguir para poder resolver estes erros dentro do Zapier, mas nós veremos eles de maneira mais clara dentro, né, do nosso exemplo prático aqui que eu irei realizar com vocês. Então tá aí, né, acessar o dashboard, indicar os erros, identificar, né, os erros, visualizar os detalhes do erro para poder estar resolvendo. Aqui está, né? Corrigir o problema, já que após identificar essa causa ou este erro que está nos acontecendo, nós podemos ajustar a configuração, né? Modificar aquilo que está tendo de errado, corrigir os mapeamentos de dados e resolver, né, essa conexão com os aplicativos, o que quer que seja que esteja dando problema, e assim reexecutando, né, esse nosso Zap para poder garantir que tudo esteja funcionando corretamente e ele seja publicado, né, no ar novamente para nós estarmos fazendo uso dele. Um pouco sobre o histórico de execuções e dicas de como otimizar. Nós temos a questão da análise de desempenho, já que nós podemos estar sempre revisando o histórico para poder entender melhor como está o andamento, né, como está o fluxo dos nossos apps e como eles estão se comportando ao longo do tempo. Assim, identificando padrões de falhas ou erros recorrentes. Né? Então, se estiver acontecendo um erro, eu consigo saber ali no histórico de execuções qual é o erro que está dando, se está dando sempre problema em alguma parte específica, e assim melhorando, né, a eficiência, como já o próximo tópico que está aí, né, já que nós devemos considerar a possibilidade de simplificar apps complexos e dividindo as operações entre eles para que dessa forma eu consiga ter vários pequenos apps, mas que façam um fluxo melhor, né, de automação e não fiquem tão complexos de maneira geral, já que tornaria, né, mais difícil de poder gerenciar eles e assim dificultando, né, a eficiência, que é totalmente o oposto do que nós queremos. Já a automatização das automações, já que nós podemos, otimização, melhor dizendo, das automações, nós podemos usar as informações do histórico para poder otimizar os nossos apps. Por exemplo, se nós notarmos que um Zap está apresentando uma falha frequente em um horário específico ou sobre certas condições, nós podemos ajustar conforme o necessário ou implementar, né, filtros mais rigorosos de acordo com aquilo que nós estamos precisando. Sendo assim, então, agora nós partiremos para o nosso exemplo prático. Então, novamente, né, estando aqui dentro da plataforma do Zapier, nós vamos procurar aqui Zap History, a opção Zap History, e clicando nela, nós conseguimos ter todo o fluxo de execução da nossa aplicação. Então nós conseguimos saber tudo que aconteceu com sucesso, se os filtros funcionaram corretamente e aquilo que foi parado, né? Mas nós forçaremos um erro para poder visualizar isso aqui mais à frente. Logo, se eu clico aqui em qualquer uma dessas opções, ele vai me mostrar exatamente como foi o fluxo, né? Como aconteceu esse fluxo. Então isso é muito importante para eu poder monitorar se tudo está acontecendo corretamente e seguindo, né, todos os passos que eu quero, né, que aconteça até o meu alvo final. Então vamos lá. Nós temos aqui que ele fez corretamente a verificação desse new form response, então recebeu uma nova resposta, que foi aqui jonas@gmail.com, o último que nós criamos, o último exemplo, né, que nós criamos no módulo passado. E vocês podem ver que eu passei com as letras maiúsculas, né, justamente para poder forçar um erro que não fosse visível, né, dentro do nosso Zap, não vai indicar como erro,
mas justamente para que nós pudéssemos encontrar, né, aqui dentro dessa nossa execução do fluxo, algo que não está nos conformes, mas nós veremos nos próximos segmentos do fluxo. Então eu tenho aqui, né, vamos supor que eu observei aqui tudo funcionou corretamente. Beleza, eu vou para o meu próximo passo, que é o quê? O filtro. Então veja aqui que o filtro, ele funcionou também corretamente, ele passou, né, ele falou assim que não teve problemas, porque o e-mail ele existe, então ele passou sem problema algum. Agora, dentro aqui do meu formatter, eu consigo ver, né, que eu encontrei um problema. Por quê? Olhando aqui o fluxo de execução, eu vou identificar que eu recebi um input, passando, né, o Jonas maiúsculo, o Jonas com J maiúsculo, e o Gmail tudo maiúsculo.com. Porém, se eu for olhar o output, ele saiu corretamente. Mas por que que aqui no meu Todoist, como eu mostrei no final da aula passada, ele não formatou corretamente, né? Ele passou aqui o Jonas com J maiúsculo e o Gmail tudo maiúsculo. Por que não funcionou, né? E aqui nós já identificamos um erro na nossa execução, que é justamente o seguinte: quando eu passei aqui para o meu Todoist, eu passei exatamente o e-mail que veio do usuário, tá vendo? Ele recebe o e-mail que veio do usuário. Isso aqui é um problema, porque nós não temos que usar aquilo que, quando nós formatamos um dado, nós não devemos usar aquilo que nós recebemos do usuário. Nós devemos usar aquilo que foi formatado pelo nosso formatter, porque senão não faria sentido ele estar aqui. Então, nós já vamos vir aqui nesse Edit Zap e vamos estar aqui mudando, né? Ao invés de receber, né, como nós vimos o output do nosso formatter, ele saiu corretamente. Né? Se nós olharmos aqui, novamente, estou abrindo aqui, nós, se nós formos observar, ele funcionou corretamente. Tanto que está aqui, né, o output dele, o output, tá vendo? Tudo minúsculo, tudo em caixa baixa, que é justamente a intenção desse formatter. Mas não funcionou, por quê? Porque no meu Todoist, eu estou passando não o que eu recebi do formatter, mas o que veio do usuário. Então é simplesmente eu venho aqui, apago, né? Vou apagar esse dado, porque não é esse que eu quero. E vou colocar aqui, ó, vou falar para ele, indicar aqui nesse maisinho novamente. E vou dizer para ele que eu quero que ele pegue o que veio do formatter. Tá vendo? Ele até indica aqui, ó, o text 3, seria o meu formatador 3. Então eu venho aqui e seleciono esse output, tá vendo? Que é o output com a saída correta, com tudo em caixa baixa. Então aqui eu dou um continue e vou ter que, né, vou republicar esse meu zap. Vou fazer a publicação novamente dele, aqui é para selecionar o nome, mas vamos publicar assim mesmo. E agora sim, beleza, meu zap foi corrigido. Então nós vamos aqui fazer a execução dele novamente para poder saber se esse fluxo está corrigido da maneira correta. Então vou aqui enviar outra resposta. Eu vou colocar, por exemplo, Maria. E a Maria ela passou aqui o nome dela todo maiúsculo e um arroba, né, o Gmail e o .com também maiúsculo. Eu envio aqui este formulário. Como nós sabemos, né, tem aquele tempinho até que a resposta venha cair aqui, né? Então, enquanto isso, nós vamos olhar aqui o nosso fluxo de execução. E nós vamos ver que ele dá, né, justamente sobre isso, né, sobre as tarefas que foram executadas com sucesso e qual a task, né, que ele realizou. E caso algo tenha acontecido no meio desse caminho, ele dá aqui, né, que a task foi zero. Por quê? Porque nesse nosso exemplo, foi aquele que eu passei sem o e-mail. Então, ele automaticamente ele parou aqui, tá vendo? Porque o filtro ele não, ele identificou que não estava, né, justamente no formato que foi solicitado. Então o e-mail ele não existiu, tá vendo? Pode ver que não tem dado nenhum aqui. Esse aqui é o ID do e-mail, né? Não tem dado no e-mail, então o e-mail não existe. Automaticamente acabou que parou no meu filtro, né? Essa execução parou no meu filtro. Então não aconteceu, né? O restante dos passos. Então beleza, provavelmente já deve ter caído aqui, tá vendo? Maria, recebemos aqui o Maria, e olha só, tudo em caixa baixa. Por quê? Porque agora eu não estou apenas pegando, como aconteceu aqui anteriormente, eu não estou pegando o que eu recebo do usuário, mas eu estou setando no meu alvo final aquilo que eu formatei, né? Da forma que eu queria receber. Então agora, corrigido esse erro, usando, né, aqui o nosso Zap History, nós conseguimos identificar este erro e fazer a correção do mesmo, né? Então beleza, ele executou o fluxo aqui corretamente, mas aí agora nós vamos estar aqui forçando um erro para poder estar fazendo, né, a correção dele. Então vamos supor aqui que no meu Zapper, por algum motivo, eu vim aqui e deletei, né? Acabei excluindo esse meu projeto, porque eu vou criar outro ou alguma coisa do tipo. Então eu venho aqui, deletei. Se eu tentar enviar uma nova resposta, eu venho aqui, por exemplo, e coloco Lucas, vou passar um Lucas aqui de novo. Faço aqui Lucas e um Lucas arroba hotmail.com. Beleza, meus dados eles estão Hotmail. Meus dados eles estão corretos, né? Passei aqui corretamente. Beleza, eu passei o e-mail, né? Passei o nome do usuário. Então, vamos ver o que vai acontecer, né, nesse nosso fluxo. Já que tem aquela questão, né, do tempinho, vamos dar um tempo aqui para que seja processada essa nossa requisição e caia aqui no nosso fluxo.
Enquanto isso nós vamos atualizando, sem problemas. Lembrando, né, que o nosso projeto aqui ele foi apagado. Então vamos ver o que, que o Zap, né, vai nos retornar aqui. Ó, stopped. O que aconteceu? Nosso Zap ele foi parado, né? Alguma coisa aconteceu que ele parou. Então nós vemos aqui que se nós clicarmos dentro desse, nós clicarmos nesse erro, né? Se nós clicarmos aqui nesse fluxo para saber o que aconteceu, entender o que aconteceu, ele vai nos dizer, né, que a criação da task falhou, já que o projeto não foi encontrado. Então, como ele não encontrou o projeto, ele não conseguiu criar a task. Então, nós vemos que o erro ele é simples, né? O erro ele já nos dá o erro mastigado, ele já dá aquilo que está de errado. E se nós clicarmos aqui Help Me Fix It, nós conseguimos até usar a inteligência artificial aqui dos apps para poder identificar este erro e nos dar, né, quais seriam as possíveis soluções que nós poderíamos fazer para estar resolvendo. E basicamente aqui ele vai falar que nós devemos indicar qual que é o Project ID e passar o ID desse projeto, porque, como eu falei, cada projeto dentro do Todoist, o Zap ele vai identificar como um ID. Então, como o ID não existe, ele não consegue identificar esse projeto. Então, vamos lá, vamos corrigir este problema. Clicando aqui no Edit Zap, eu venho aqui no Todoist, no Configure, e passo, né, novamente, aliás, tem que criar nesse meu novo projeto, vou adicionar aqui o projeto, vou colocar o mesmo nome, Zapier, e vou adicionar esse projeto. Então, beleza, meu projeto ele passou a existir, só que agora com um ID diferente, então não adianta rodar dessa forma também, porque ele não vai encontrar, já que o ID do projeto vai ser diferente. Eu dou um refresh results para ele poder encontrar aqui esse meu novo Zapier, e beleza, apareceu aqui, seleciono ele, aqui continua normal, todo o fluxo da coisa, e vou republicar, né, novamente esse meu Zap, para que ele possa fazer essa atualização e voltar a funcionar corretamente. Então, se nós formos olhar aqui, e eu enviar, né, uma nova resposta. Eu vou passar aqui o Lucas novamente, já que a criação dele não foi feita, porque não existia. Então vou passar aqui, vou até passar aqui com maiúsculo, né, para a gente ver tudo funcionando corretamente. Então, beleza. Enviei aqui o meu dado, passei o nome, passei o e-mail. Meu Zap está no ar, né? Se nós olharmos aqui, o nosso Zap está funcionando, está ativo. Então, beleza, tudo funcionando corretamente. O meu fluxo, vamos ver se ele já passou aqui no fluxo, ainda não, mas provavelmente ele deve chegar aqui daqui a pouco já no Todoist. Vamos aguardar um pouco. Ainda tem um refresh aqui para às vezes ir mais rápido. Que ele consegue, né, às vezes encontrar. Então, beleza, funcionou. Nosso forms, né, já foi respondido. Chegou aqui a resposta. O nome, né, que nós passamos, o e-mail. Então, beleza, erro fixado. Né, já conseguimos encontrar novamente o projeto. E se nós formos aqui no nosso fluxo e dar um refresh, nós vamos ver que voltou a ter sucesso. Então aqui ó, ele vai nos dar, né, ele vai criar todo o histórico dos filtros, né, para que a gente possa ter ciência de tudo aquilo que está acontecendo dentro do nosso fluxo de automatização. Então isso é muito importante, fazer uso, né, aqui do Zap History para poder estar realizando, né, os reparos ou aquilo que for necessário da maneira mais rápida e mais breve possível. Bom, fazendo aqui então uma recapitulação, nós vimos aqui o monitoramento de erros, a execução, o histórico de execuções, melhor dizendo, a otimização dos apps, e além disso também a importância do conhecimento, né, na resolução de problemas, a prevenção proativa destes erros e a eficiência operacional, além do aprimoramento de processos, já que usando ali, né, o histórico de execução, eu consegui identificar um erro que o próprio Zap ele não viu, porque para ele não estava como erro, né, a saída estava funcionando corretamente, então foi erro meu, mas eu identifiquei como? Vendo o fluxo, né, dentro ali do Zap History. Então é muito importante, né, essa prevenção proativa, que é justamente isso, né, você está sempre ali de olho no seu fluxo e nas funcionalidades para poder resolver possíveis problemas. Então, agradeço então a você que me acompanhou até aqui. Agradeço mais uma vez o apoio, né, do governo de São Paulo, a FATEC de Carapicuíba e ao TecLab por mais essa aula.